Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Estamos de volta, trazendo conhecimento através da Palavra de Deus. Esse é o segundo vídeo da série sobre a responsabilidade pessoal. O tema de hoje é responsabilidade continuada. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus que está em Ezequiel, no capítulo 18. Vamos ler o versículo do 1 ao 4 que diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. O capítulo 18 de Ezequiel lida como uma objeção muito comum nos seus dias, porque havia um ditado popular: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, o sofrimento de uma geração é culpa da geração anterior. Essa maneira de compreender o sofrimento era uma forma perniciosa que conduzia ao fatalismo ou à irresponsabilidade. Por exemplo, se você começa a encarar o que acontece na sua vida como algo que escapa do seu controle, porque a culpa é de outra pessoa, você deixa então de ser responsável pelo que ocorre. É um argumento muito utilizado hoje em dia na análise dos problemas sociais, quando se diz que o indivíduo é o produto do meio onde ele vive. Dizem eles, se os que têm poder sobre ele vivem uma vida de crime, de violência, de corrupção, de promiscuidade ou outra forma de desvio, ele também tenderá a repetir o mesmo comportamento. E esse tipo de análise tira do indivíduo a responsabilidade de tomadas de decisões e o torna desculpável pelos atos cometidos contra a sociedade. Outro problema que ocorre com o princípio da responsabilidade continuada, ou seja, as desgraças de uma geração caindo sobre a subsequente, tornando-se esta culpada, juntamente com a anterior, é que a justiça de Deus passa a ser então questionada. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 18. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? O princípio da responsabilidade continuada tem raízes em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5, que diz o seguinte: Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Os 10 mandamentos, muito arraigados na vida do povo de Israel, teria contribuído para esse espírito. Será que essa visita de Deus seria necessariamente em forma de castigo até 4 gerações posteriores? Ou seria uma referência ao reflexo das decisões dos pais sobre os filhos e das próximas gerações? A história está repleta de exemplos de família que tem ao longo das gerações se notabilizado pela corrupção e pela violência e pela delinquência. Porque um ancestral começou por este caminho e refletiu sobre todas as gerações futuras. A própria natureza do exílio dava margem ao uso frequente do princípio da responsabilidade continuada. Ezequiel mesmo havia ensinado que os que viviam no exílio estavam ali por causa dos pecados de rebeldia, idolatria e a infidelidade cometida pelos seus pais. O povo então precisava aprender muito sobre a maneira como Deus agia para poder entender que Deus não era injusto, mas cobraria de cada um o seu próprio ato. O versículo 3 é claro: vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis
esta parábola em Israel. Eles não mais poderão usar, não porque Deus mudará os termos de Êxodo 20, versículo 5, mas porque eles estavam errados em interpretar o preceito daquela maneira. Isso estava fazendo com que não se sentissem culpados pelo seu atual estado, atribuindo aos seus antepassados a sua culpa. Leia o capítulo 8 de Daniel e você entenderá o que eu estou dizendo. A maneira de Deus tratar o assunto era com o princípio da responsabilidade individual, pois ele considera a cada pessoa, como indivíduo, e não só no sentido coletivo. O versículo 4 estabelece bem o princípio da responsabilidade individual. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma dos pais, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Cada um é responsável por sua conduta. Se meus pais pecaram, eu não preciso andar em seus passos e cometer os mesmos erros, pecados, as mesmas transgressões que ele. Queridos, nós estamos chegando ao final deste segundo vídeo, para não ficar muito extenso, tá? Para que você não desanime de estudar esta semana esse assunto tão maravilhoso e que diz muito a respeito aos nossos dias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos veremos nos próximos vídeos, se for essa a legítima vontade do Senhor nosso Deus.